combustível no Brasil, onde nós ficamos sabendo que não teria sua devida eficácia. Não tem, essa conta não foi para o povo pagar. A obrigação do Inmetro E o Sérgio Moro, é, obviamente, atestar a qualidade de muita ele não coisa confia mais no Sérgio e Moro. de preferência, Por que obviamente, será? evitar onerar o nosso já sofrido Mas ele povo confia brasileiro muito com a no pesada Sérgio, carga de impostos que no Hélio que Negrão tem. ali, ó. Nem ministro ele é, ele tá Implodimos ali no Inmetro. presente. E a Polícia Federal? Amigos, negócios à parte. Como publicado por vocês no dia de ontem, mas esqueça a imprensa. Ontem, numa videoconferência, o senhor Valeixo se dirigiu a todos os seus 27 superintendentes e disse que desde janeiro vinha falando com o senhor Sérgio Moro que iria deixar a Polícia Federal. Os superintendentes são a prova disso. E eu, algumas vezes, falei com o Sérgio Moro sobre a Polícia Federal. Quando eu me elegi, a exibição de havia Avenida uma ideia por Brasil. parte de policiais, muitos trabalhavam comigo, né, em torno de 60 em rodízio, eu tinha direito a isso pela legislação, até o maior efetivo, por ser o candidato com maior chance, e mesmo assim, apesar de todo o trabalho da Polícia Federal, não consegui evitar a tentativa de homicídio, mas eu digo, foi a Polícia Federal, com o seu trabalho técnico, preventivo, que também foi um elo na salvação da minha vida. Porque a cada ponto, a cada esquina que eu passava, existia um plano Messias da minha evacuação, Bolsonaro. caso sofresse alguma coisa. Que santo. Que dó. Então a Polícia Federal, em primeiro lugar, eu devo a minha vida a esses homens, bem como alguns policiais militares de Brasília e do Rio que voluntariamente estavam lá em Juiz de Fora. Você mesmo mandou tirar a sua vida. Quer dizer... E o que eu quero, o que nós queremos da Polícia Federal, que ela seja usada em sua plenitude. Tu é um péssimo ator, filho da puta. Que as suas operações... miliciano de merda. ...sejam, no mínimo, mantidas. No que depender de mim, potencializadas. De merda não é porque ele conseguiu chegar que é com o trabalho dela, que nós damos esperança, num primeiro momento... Mas é um miliciano. ...à população brasileira. O combate à corrupção. O combate ao crime organizado. Combate a ele mesmo. E, como mesmo o senhor Valeixo disse que estava cansado, eu comecei a fazer gestões junto ao ministro para trocarmos o diretor-geral da Polícia Federal. Era a intenção dele, como ele declarou ontem, que desde janeiro eu queria sair. Nós cansamos, nós não somos máquinas. No dia de ontem, eu conversei com o senhor Sérgio Moro. Só eu e ele. Como na maioria das vezes nós conversamos. Onde eu sempre abri o coração para ele. Mitomaníaco. Eu já duvido se ele sempre abriu o coração para mim. Eu sempre disse aos meus ministros. Que homem bom, meu Deus. A confiança tem que ter dupla mão. O ministro quer que eu confie nele? Quer e tem razão. Mas eu também quero que o ministro confie em mim. Sempre falei para ele, Moro, não tenho informações da Polícia Federal. Eu tenho que todo dia ter um relatório do que aconteceu, em especial nas últimas 24 horas, para poder bem decidir o futuro dessa nação. Eu nunca pedi para ele o andamento de qualquer processo. Até porque a inteligência com ele perdeu espaço na justiça. Quase que implorando informações. E assim, eu sempre cobrei informações dos demais órgãos de inteligência oficiais do governo, como a ABIN, que tem à frente um delegado da Polícia Federal. Uma pessoa que eu conheci durante a minha campanha e tem um nome e é respeitado pelos seus companheiros. E conversando ontem com o Moro, entre muitas coisas, até que chegou na questão Valeixo. Eu falei, está na hora de botar um ponto final nisso. Ele está cansado, está fazendo como pode o seu trabalho. Pessoalmente não tenho nada contra ele,
Cansado. Conversei poucas vezes com ele durante Cansado um ano e das 4 meses. mentiras, Sim, seu poucas merda. vezes, mas conversei com ele. E a maioria das vezes estava o Sérgio Moro do lado. Então, eu falei que amanhã, dia de hoje, o Diário Oficial da União publicaria a exoneração do senhor Valeixo. E, pelo que tudo indicava, a exoneração a pedido. Bem, ele relutou, o senhor Sérgio Moro, e falou, mas o nome tem que ser o meu. Falei, vamos conversar. Por que tem que ser o seu e não o meu? Ou então vamos pegar, já que não tem interferência Bolsonaro política, técnica ou humana, cimentou. pegar os que têm condições e fazer o sorteio. Por que tem que ser o dele? E não possivelmente o meu? Ou um de consenso entre nós dois? E eu lembrei da lei de 2014, que a indicação é minha, é prerrogativa minha. E o dia que eu tiver que submeter a qualquer um subordinado meu, eu deixo de ser presidente da República. Jamais pecarei por omissão. Que sonho. Falei para ele, quero um delegado, que pode não ser o seu, pode não ser o meu, mas que eu sinta, além da competência óbvia, se bem que isso é uma coisa comum entre os delegados da Polícia Federal, que eu possa interagir com ele. Por que não? Eu interajo com os órgãos de inteligência das Forças Armadas, se preciso for, eu interajo com a BIM, interajo com qualquer um do governo, sempre procuro o ministro, mas numa necessidade, eu falo diretamente com o primeiro escalão daquele ministro, como ontem, ou anteontem, eu tinha que decidir uma coisa e ir para a Marinha. Mas como exclusivamente para a Marinha, eu resolvi naquele momento não falar com o ministro da Defesa. Falei diretamente com o da Marinha e foi resolvido de acordo com o interesse dele. Depois participei do ministro da Defesa. Isso não é quebra de hierarquia, é necessidade. Não posso abrir mão disso, assim como o ministro da Defesa pode ligar diretamente ao comandante de batalhão sem passar pelo comandante da brigada. Se preciso for, depois ele participa, para evitarmos que venhamos ferir o princípio da hierarquia. E mais, já que ele falou em algumas particularidades, mais de uma vez, o senhor Sérgio Moro disse para mim, você pode trocar o Valeixo sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Me desculpe, mas não é por aí. Reconheço as suas qualidades em chegando lá, se um dia chegar, pode fazer um bom trabalho, mas eu não troco. E outra coisa, é desmoralizante para um presidente ouvir isso, mais ainda externar, ou não trocar, porque não foi trocado, sugerir a troca de 2 superintendentes entre 27. O do Rio, a questão do porteiro. A questão do meu filho, 04, Renan, que agora tem 04. 20, 21 anos de idade. Babaca. Quando, no clamor da questão do porteiro, do caso Adélio, que os 2 ex-policiais teriam ido falar comigo, também apareceu que o meu filho 04 teria namorado a filha desse ex-sargento. Eu comecei a correr atrás. Primeiro eu chamei meu filho. Abre o jogo. Pai, eu saí com metade do condomínio. Nem lembro quem é essa menina. Se é que eu estive com ela. Garoto. Hoje a vida é assim. A intenção de dizer que o meu filho namorava a filha do ex-sargento era que nós tínhamos um relacionamento familiar. É macho. Eu não me lembro dele. Um moleque Pode ser até que tenha magrelo. tirado foto com ele.
durante pré-campanha e campanha, Bateu era comum punheta pro eu tirar em condomínio média inteiro, 500 muito fotografias por diferente. dia, porque essa era a minha imprensa. E daí eu fiz um pedido para a Polícia Federal, quase com, por favor, chegue em Mossoró e interrogue o ex-sargento. Foram lá, a PF fez o seu trabalho, interrogou e está comigo a cópia do interrogatório, onde ele diz simplesmente o seguinte: a minha filha nunca namorou a filha do presidente Jair Bolsonaro, que a minha filha sempre morou nos Estados Unidos. Mas eu é que tenho que correr atrás disso? Ou é um ministro, ou é uma Polícia Federal que tem que se interessar? Não é para me blindar, porque eu não estou em curso em nenhum crime. Ou seja, o 04 A bateu mídia, punheta outras instituições já me botaram com a cabeça, de condomínio cabeça para baixo, inteiro, né? chacoalharam tudo. Levantaram até que com 5 anos de idade, revista Época, eu chamava uma mulher de gorra da Eldorado Paulista. Descobriram, eu nem sabia, que a avó da minha esposa já foi presa por 3 anos por tráfico de drogas. Confesso que não sabia. E se eu soubesse, teria casado com a senhora Michele assim mesmo. Fiquei sabendo atrás de vocês também que a mãe da senhora Michele cometeu um crime de falsidade ideológica na sua A imprensa inocência. é muito mentirosa. Em vez de mesmo. fazer uma cirurgia plástica para ficar mais jovem, né, mais bonita, ela resolveu fazer uma cirurgia na certidão de nascimento, diminuindo 10 anos a sua idade. Esse foi o crime dela. Se coloca em público isso daí para Você- escrotizar, para dizer que ela não tem caráter. O caso Queiroz, Você é presidente. eu conheço o João. Queiroz desde Infelizmente- 1984. Infelizmente você é No 8º presidente. grupo de campanha paraquedista, foi para a Polícia Militar, E tudo que depois te de um tempo, envolve é fizemos amizade, público. Você é uma veio pessoa trabalhar comigo, pública. com meu filho. O que porventura ele faz, ele responde pelos seus atos. Não foi por uma, foi por 2 vezes que o Queiroz teve dívida comigo. Me pagou com cheques. E não veio para minha conta esse cheque porque eu simplesmente deixei no Rio de Janeiro. Não estaria na minha conta. E não foram 24 mil reais, foi 40 mil reais. Desde o primeiro momento. Não é que uma pessoa, porventura, faz algo de errado, está do nosso lado. Você tem que ser responsabilizado. Não, você é um santo. E o imagina. tempo todo ser cobrado por isso. Nunca pedi para blindar ninguém da minha família. Uhum. Jamais faria isso. Agora, eu lamento E os filhinhos? que aquela pessoa que mais tinha que defender dentro de uma legalidade não faz. Teve um clima assim pesado com o senhor ministro, na última reunião de ministros, onde eu cobrei dele, na frente de todos os ministros, que ele tomasse uma posição sobre a prisão e algemas usada contra mulheres na praia, mulheres em praça pública, como de Araraquara, um pobre, um humilde trabalhador do comércio, no Piauí, entre tantos outros, que ele tinha que mostrar sua cara. Ele tem amparo na lei do abuso de autoridade. Essa lei, que por ser lei, não tem que ser questionada, discutida, tem que ser cumprida. Quem é contra ela, que apresente um ADIM junto ao órgão competente para que ele ajuize junto ao Supremo Tribunal Federal. A resposta dele foi o silêncio. Boas matérias, ele aparece. Mas se omite. A minha vida, as minhas ações, muitas vezes, elas são num arrependo de explosão. Eu não posso admitir
cercear o direito de ir e vir quem quer que seja. E a lei que fala sobre isso, no caso de pandemias, é alguém comprovadamente infectado. A decisão dessas medidas coercitivas cabem aos respectivos governadores e prefeitos. Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal. E uma vez decidido, não cabe a mim questionar mais. Prefeitos, alguns governadores, em cima disso, estão cometendo tremendos absurdos. E o governo federal tem que se posicionar. Tem que peticionar o Supremo Tribunal Federal, entrar com ações. E quem tem que fazer isso? O presidente? Ou o ministro da pasta responsável? Isso incomoda ele. É um ministro, lamentavelmente, desarmamentista. Dificuldades enormes com decretos para facilitar para os CACs ou para aqueles que têm uma arma a compra de armamento, de munição. Cadê o Flavinho? Aquilo que eu defendi durante a campanha e pré-campanha, os ministros têm obrigação de estar junto comigo. Caso contrário, não estão no governo certo. Não tenho mágoa do senhor Sérgio Moro. Hoje pela manhã, acredito que 7 ou 8 deputados, ou meia dúzia, tomaram café comigo. E eles estão à vontade se quiser falar ou não. Eu lhes disse, hoje vocês vão conhecer quem realmente não me quer na cadeira presidencial. Esse alguém não está no Poder Judiciário, nem está no Parlamento Brasileiro. Não lhes disse o nome. Falei, vocês vão conhecê-lo às 11 da manhã. Repetindo a vocês. Veio com a cunha. Se ele quer ter independência, como eu tenho, a autoridade, ou se quisesse, poderia vir candidato em 2018. Agora, eu não posso conviver, ou fica difícil a convivência, com uma pessoa que pensa bastante diferente de você. Um fato que foi noticiado muito no início do ano passado, ele nomeou a senhora Ilona Sabor como suplente de um conselho. Os casamentos vão acabar. E nós sabemos que essa senhora, ou senhorita, tem publicações, as mais variadas possível, defendendo o aborto, ideologia de gênero, entre tantas outras coisas, que são em completo desacordo com as bandeiras que eu defendi, que os cristãos brasileiros também defendiam, e até ateus defendiam também. Não foi fácil conseguir a exoneração dessa pessoa, porque o tempo todo você me deu carta branca Tinha que falar de ideologia de gênero. Mas quase sempre se lembrava do poder de veto. Dar um beijo na testa dos evangélicos. Torci muito para dar certo. Muito. Mas infelizmente, torceu, né? Ou felizmente, no dia de hoje, após nossa conversa no dia de ontem, eu até fui sinalizado que ele compareceria à presidência e seria bem recebido, como foi o senhor Mandetta há poucos dias, para comunicar seu afastamento, ou para tentar a última cartada, tem mais esses nomes aqui, fora proteger. Bolsonaro. O senhor concorda com algum desses ou não? E daí tomar uma providência. Eu sempre fui do diálogo. Vocês não vão encontrar nenhum ministro meu que vai dizer que eu impus qualquer coisa para ele. Ele resolveu marcar uma coletiva e fez acusações infundadas que eu lamento. Para muitos, vai deslustrar a sua tão defendida biografia. Nós que estamos na linha de frente,
nós ministros, tem algo mais importante que a nossa biografia. Fora Bolsonaro. É o bem-estar do seu povo, é o futuro dessa nação. Vamos levar, no sentido figurado, muito tiro na cara, mas vamos cumprir a missão. Aqui tem ministros que apanham todo dia, como Abraham Van Trauben, por exemplo. Outros apanham também, mas esse é um exemplo. Luta contra uma doutrinação de décadas, onde vem demonstrando que a educação do Brasil nunca teve tão mal. Não só as provas do PISA, bem demonstram que estamos em várias matérias em último na América do Sul, em último no mundo. Isso tem que ser mudado. Ele tenta e vem demonstrando com muito trabalho que não vale, senhores pais, senhoras mães, que seu filho tem um pedaço de papel escrito diploma. Ele tem que exercer aquele ofício. O diploma, hoje em dia, passou a ser apenas uma figura decorativa para alunos. Ele tem que ser um bom profissional e não um bom militante. Três páginas bem curtas apenas aqui, eu vou ler e dar o encerramento a essa coletiva. Meu compromisso é com o Brasil e com a democracia. Sempre dei plena liberdade aos meus ministros, sem abrir mão do meu poder de veto e da minha autoridade como presidente da República. Sempre mantive diálogos republicanos com todos os meus ministros. Temos discordâncias e convergências, mas em qualquer situação mantive o respeito à opinião de todos. Sempre fui leal a eles. Ontem, mais uma vez, conversamos com o senhor ministro Sérgio Moro sobre a substituição da Polícia Federal. Esperava, em conjunto com o senhor ministro, definir um nome para dirigir a instituição, ainda que, pela lei, esta seja uma prerrogativa exclusiva do presidente da República. Estou decepcionado e surpreso com o seu comportamento. Não se dignou a me procurar e preferiu uma coletiva de imprensa para comunicar sua decisão. Meu compromisso é com a verdade, sem distorções. Sei. Não são verdadeiras as insinuações de que eu desejaria saber sobre investigações em andamento. Nos quase 16 meses em que esteve à frente do Ministério da Justiça, o senhor Sérgio Moro sabe que jamais lhe procurei para interferir nas investigações que estavam sendo realizadas. A não ser aquelas, não vi interferência, mas quase como uma súplica sobre o Adélio, o porteiro e meu filho 04. Sobre a exoneração do Dr. Valeixo, diretor-geral da Polícia Federal, pela Lei 13.047 de 2014, é prerrogativa do Presidente da República a nomeação e a exoneração do diretor-geral, bem como de vários outros cargos da administração direta. A exoneração ocorreu após uma conversa minha com o ministro da Justiça, pela manhã de ontem. À noite, eu e o doutor Valeixo conversamos por telefone e ele concordou com a exoneração a pedido. Desculpe, senhor ministro, o senhor não vai chamar de mentiroso. Mas ontem falaram que era fake news, né? Não existe uma acusação mais grave para um homem como eu, militar, cristão e da República, ser acusado disso. Essa foi a minha conversa com o doutor Valeixo. E mais ainda, não só a imprensa publicou, no dia de ontem e de hoje, bem como, entre aspas, o doutor Valeixo, em contato com a Superintendência do Brasil, comunicando que estava cansado, que desde janeiro queria sair. Então não foi
uma demissão que causasse surpresa a quem quer que fosse. A PF é uma instituição de Estado. Ela deve se conduzir de acordo com a Constituição Federal e as leis do país. Não importa quem as conduza. Não abro mão disso. Não existe possibilidade de interferência na Polícia Federal. Sua própria estrutura e seus profissionais garantem a autonomia de suas investigações. Esta autonomia é inerente à instituição, independente de governos. Não posso aceitar minha autoridade confrontada por qualquer ministro. Assim como respeito a todos, espero o mesmo comportamento. Confiança é uma via de mão dupla. Continuarei fiel a todos os brasileiros. Seguirei no combate à corrupção, às organizações criminosas e no trabalho para a redução da criminalidade. O governo continua. O governo não pode perder sua autoridade por questões pessoais de alguém que se antecipa a projetos outros. Travo o bom combate. A minha preocupação é entregar o Brasil para quem vier me suceder no futuro bem melhor do que recebi em janeiro do ano passado. Confio nos meus ministros, nos servidores públicos, que têm nos ajudado a vencer a estes obstáculos. O Brasil é maior do que qualquer um de nós. Esse é o nosso compromisso. Esse é o nosso dever de servir a pátria. A pátria vai ter de cada um de nós o seu empenho, o seu sacrifício e, se possível, se for necessário, o teu sangue para defender a democracia e a liberdade. Meu muito obrigado a todos os senhores. Está encerrado este pronunciamento. Você acompanhou aí o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro sobre a demissão de Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública e sobre a saída do diretor-geral da Polícia Federal.